aqui quem fala é o Tarcísio, e como vocês podem ver, esse vídeo é uma retratação. Olha só que interessante, galera. Né? É bem uma prova daquilo que a gente fala, né? Só se conhece de verdade um sistema quando se bota na mesa para jogar. Eu sou muito fã do 3DT e acho que na semana passada eu fiz um vídeo falando do 3DT, mas eu tinha falado que o combate do 3DT ele funciona até um certo ponto, porque nos níveis mais altos, pelas próprias regras do combate, ele dá uma travada ou fica muito lento. Foi exatamente isso que eu falei. Só que, ao mesmo tempo, naquele vídeo eu falei que eu nunca tinha jogado uma campanha de alto nível de 3DT. Então, eu resolvi testar. O que eu fiz? Eu peguei 2 personagens e fui evoluindo eles, não jogando, mas só fazendo assim, como se tivesse completado uma aventura, distribuía os pontos, comprava, aumentava atributos, comprava vantagens e tal, tudo mais, até chegar a todos os atributos no nível 10 ou mais, né? E aí eu fiz um combate entre os dois e realmente eu percebi que não era verdade aquilo que eu tinha falado, era simplesmente que eu não tinha ido. Por quê? Deixa eu falar, né? Eu vou falar da minha experiência em níveis altos. Foi a primeira vez que eu fiz uma aventura, que eu peguei aquele material que eu apresentei, o Game Fighters, e eu fiz lá uma jogatina com vários combates dentro daquele cenário, utilizando esses 2 personagens. E aí eles tinham gêmeos, né? Tipo, foi criado gêmeos, então eles tinham que lutar contra clones deles mesmos. Uma desculpa pra não ter que criar personagem novo. E eu percebi que sim, o combate de alto nível no 3DT funciona. E é muito simples, porque uma coisa que eu tinha esquecido é que, ao mesmo tempo em que os números dos atributos, principalmente da força e do poder de fogo, eles ficam muito altos ao ponto de que um D6 realmente ele vai causar pouca influência, e a resistência ao mesmo tempo vai ser bem alta, por isso ele vai ter muitos pontos de vida. Quando chega nesse nível, o personagem, ele necessariamente, se ele é um personagem combativo, ele já vai estar cheio de vantagens que trabalham com essa questão de aumento de dano ou de diminuição de atributo, de resistência e tudo mais. Então, o combate acaba ficando variado por conta dessas vantagens. Então você usa uma vantagem que dobra o seu poder de fogo, você usa uma vantagem que diminui a armadura do personagem, você paralisa o adversário, e você necessariamente você vai ter essas vantagens, porque a evolução do 3DT, conforme você vai passando de nível, né, você vai ganhando pontos de experiência e você vai adquirindo essas vantagens. O personagem fica muito bombado. E eu simplesmente tinha esquecido disso. Não que eu tinha esquecido, eu não tinha tido essa experiência. Então eu cheguei nisso. Se eu não me engano, os 2 estavam com força 12, poder de fogo entre 10 e 9. A armadura estava lá também entre 9 e 11. Tá ali, eu coloquei um monte de caixa em cima das fichas de personagem. Mas enfim, não foi demorado, não foi um combate demorado, acho que demorou uns 15 minutos o combate, que pô, né, eu já tive mesa de combate de D&D que demorou 40 minutos. Então demorou 15 minutinhos o combate. Foi bem variado, porque cada golpe eu tinha um monte de opção, podia gastar ponto de magia. Outra coisa interessante é que você, como a sua resistência também vai estar bem elevada depois desse caminhar, você vai ter muito pontos de magia, então você vai poder usar várias vezes uma vantagem X ou várias vantagens, então fica muito interessante. Eu vou te falar até que eu gostei mais do que o combate na maioria dos sistemas aí que eu já cheguei a jogar em alto nível. Por exemplo, um combate de alto nível de D&D, ele demora um pouquinho mais. Se bem que eu só joguei combate de alto nível em D&D na 4ª edição, que é mais demorado ainda, então talvez não seja o mais apropriado. Mas, enfim, né, eu gostei muito e eu achei interessante, assim. Eu falei, naquele vídeo, eu falei, talvez seja um exemplo em que os próprios criadores não playtestaram. E, na verdade, depois desse teste, me parece que foi intencional você fazer o combate em altos níveis depender muito mais
de vantagens e do que está na ficha do personagem do que da rolagem do dado em si, que vai influenciar também, logicamente. Mas me parece que foi intencional isso. Eu acho que é uma forma bacana de combar o personagem. Né? Por exemplo, porque aí depende menos da sorte e mais do combo que vai sendo montado. E o 3DT, ele nunca teve o pudor de dizer que não é combeiro. É um jogo hiper mega combeiro. O próprio manual de regras, ele traz lista de combinações que você pode fazer, ou lista de vantagens que se anulam, vantagens e desvantagens que se anulam, ele deixa isso claro. Ou seja, ele é um livro que ele incentiva você a montar combos, e dentro da proposta é interessante e faz sentido. Né? É aí que eu falo, né? Quando o combo ele é colocado como parte do jogo, ele é interessante. Né? O que não dá é quando o jogo ele se diz contra combos e as regras facilitam muito, que é o que acontecia nas edições anteriores de Vampiro. Que assim, eu cheguei a parar de verdade. O meu último grupo de Vampiro, que era eu mestrando para outras 2 pessoas, eram 3, mas o terceiro nunca apareceu. Eu parei a campanha porque os jogadores eles sabiam tanto das regras e estavam tão pouco preocupados com o roleplay que os caras faziam uns combos que na hora de um combate os caras pegavam calculadora. Calculadora, eu lembro de um... O cara era... Aquele clã dos assassinos lá, eu não me lembro o nome, uma samita. Que agora mudou de nome, né? Agora é Baku Hanin, Hanu Bakin, sei lá como é que é, né? Mas na época era a samita. O cara, ele chegou a fazer 7 ataques, 7 ações seguidas, assim, porque ele pegava, eu tenho essa disciplina, aí eu aplico ela, essa disciplina, ela vai fazer com que essa outra disciplina funcione dessa forma, e o cara calculando, então eu tenho 7 ataques. Eu falei, caraca! E não tinha como continuar assim, sem virar. Chegou uma hora que eu falei, gente, vamos parar aqui a história, tá bom? Porque daqui ou vira Liga da Justiça, ou não tem o que fazer, né? Então, é isso, galera. Essa foi a minha retratação sobre o 3DT. E essa experiência aí aumentou muito o meu gosto por esse sistema, aumentou muito. Tanto é que eu fiz isso, sobrou um dinheirinho ali. Eu já comprei o Tormenta Alpha. Tô só esperando chegar aí, porque o Tormenta Alpha, ele é o Tormenta, só que ele é totalmente voltado para campanhas de alto nível, de alto poder. Então, estou só esperando aí. Gostei muito, né? Não me incomodo de fazer retratação de uma coisa que, na verdade, agregou muito pro tanto que eu já gostava desse sistema. Então, né, deixando bem claro assim essa minha retratação, não acho mais que é um sistema quebrado. Eu acho que é um sistema que ele não está preocupado com balanço, não está preocupado com equilíbrio, e que foca muito nessa questão de construir combos. E a partir do momento que você compra essa ideia, construir combos passa a ser uma coisa muito interessante dentro do sistema, porque as regras elas favorecem isso. Então eu acho, muito pelo contrário, eu acho que as regras elas estão cumprindo aquilo que prometeram, que é fazer personagens de um grande nível, apelões, né? Os personagens de 3DT sempre foram apelões, e você vai jogar contra outros personagens que também estão apelando. Então acaba tendo esse equilíbrio nesse sentido, né? Então bacana, muito massa, fantástico jogo aí, está retratado.